Você pode começar a transmitir, Gabriel, por favor? Posso. Opa. Eu vou desligar a câmera aqui, tá bom? Beleza, eu vou desligar a minha também para ficar bom. Isso. Tá aparecendo aí? Agora tá começando a aparecer. Tá vendo, Antônio? Sim, sim. Tá, a letra... Ah, tá, acho que dá para aumentar aqui, eu vou aumentar. Vou aumentar. Pera aí, tô esperando sair essa mensagem. Ah, droga. Já começa assim, já. Acho que tem uma setinha, se você colocar em cima, assim, aí. Ou o som sozinho também. Beleza. Então, esse exercício que a gente pegou aqui, ele é bem parecido com o da professora que deu, né? Então, vai ficar mais fácil de resolver. A gente vai explicar os passos para vocês. Gabriel, se eu esqueci de alguma coisa, por favor, me ajuda. Com certeza. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou ler o exercício aqui, ó. Só uma pergunta. Esse exercício é o similar ao 1A, é isso? Isso mesmo. Isso. Tá. É similar ao exercício A. Ele vai ter os mesmos passos do A, tudo bem? Legal, obrigado. Vamos lá. A gente vai começar lendo aqui, ó. Uma amostra de 0,1342 gramas do composto contendo carbono, hidrogênio e oxigênio. Peraí, deixa eu pegar a caneta. Contendo carbono, hidrogênio e oxigênio. Foi completamente queimado, ou seja, teve uma combustão completa. Isolou-se 0,240 gramas de CO2 e 0,0982 gramas de H2O. Qual a fórmula empírica desse composto? E depois ele pergunta se a massa determinada experimentalmente for 71,1. Mas eu acho que tá errado, era 74,1, né? Isso. Eu olhei depois e falei, mas eu falei, a gente corrige aqui na hora, 74,1 gramas. Qual a fórmula molecular desse composto? Primeiro, a gente tem que lembrar o que é uma combustão completa. Combustão completa de um hidrocarboneto, no caso é o hidrocarboneto com oxigênio, vai ser carbono, uma quantidade que a gente não sabe, CX, HY, OZ. A gente não sabe quanto é de cada um, ele vai reagir com oxigênio e vai formar CO2 e água. Aí aqui um detalhe importante que a gente sempre fala, coloquem sempre também, para ficar mais fácil, não só para agora, mas mais para frente, o estado em que está no caso, o composto, como o oxigênio está no estado gasoso, o CO2 está no estado gasoso e a água no estado líquido. Então fiquem sempre atentos a isso, tá? Então vamos lá, aqui a gente não sabe quanto é a quantidade, nem aqui e nem aqui. Aqui é H2O, ó de oxigênio, né? Isso mesmo. Vamos lá. Se a gente lembrar lá da lei de Lavoisier, né, da conservação das massas, a gente tem que a mesma quantidade de massa dos produtos é a quantidade de massa dos reagentes. Aí a gente vai ter aqui, ó, o carbono, tem carbono aqui no composto que a gente não sabe, e tem carbono no CO2. Então já é fácil saber a quantidade, já que ele deu a quantidade de CO2 que foi completamente queimada. Depois a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio também é fácil, tá aqui, só tem um lugar o hidrogênio. Agora o oxigênio, ele vai ser a parte mais difícil. Por quê? Porque além dele reagir com uma quantidade que a gente não sabe de oxigênio, ele ainda vai formar dois compostos contendo oxigênio. Então ele a gente vai fazer mais para frente. Para começar, a gente tem que saber as massas molares do CO2 e do H2O. Aí se a gente consulta aquelas massas da tabela. Aí o CO2, por exemplo, ele vai ficar uma vezes a massa do carbono, que é 12,011 gramas. Vezes, somado, Mais, isso. com a massa do oxigênio, 2 vezes 15,999. Isso aqui ele vai dar 44,009. Opa, já ia colocar aqui. Aí isso aqui é a cada 1 mol. Então é gramas por mol.
Ou se a gente for considerar como uma molécula só, é o U, que é a unidade de massa atômica. Agora do H2O. Vamos lá. 2 vezes 1. Eita, BO do caramba. 008. Gente, se meu irmão aparecer de fundo falando, ignorem. Somado com U, 15,999. Aqui a gente vai ter 18,015 gramas por mol. Opa. Deixa eu passar aqui pro lado. Que é isso aqui que deu, ó. Aí aqui já fica certinho. Para começar, então, a gente vai fazer o quê? Vai descobrir quanto desses 44,009 corresponde ao carbono. Aqui. Então vamos lá, ó. Primeiro a gente precisa fazer uma regra de 3, né? Se é 44,009 gramas para cada 1 mol. Então, ó, aí ele deu aqui que ele tinha 0,240 gramas de CO2. Então a gente vem grama embaixo de grama. 0,240 gramas de CO2 está para X. Porque a gente não sabe quanto representa essa quantidade de gramas em mol. Que é o que a gente quer descobrir para no final, no lugar de X, Y e Z, a gente descobrir esses valores em mols. Então vamos lá, que a gente faz uma regra. Peraí, Gabriel. Até aqui tá tudo bem, gente? A Caroline que entrou agora, tá com alguma dúvida? Então, esse zero é o que está pedindo o exercício. Não, é o que está aqui no enunciado. Ok. Tá tudo ok. Tá. É que assim, ó, aqui o que o Gabriel fez foi achar as massas. Ah, tá. Tudo bem, Caroline, vi sua mensagem aqui. O que o Gabriel fez foi achar as massas moleculares. Então, ele somou todas as massas de todos os elementos participantes, né, de cada composto, e achou a massa molecular de cada um. A gente vai comparar essa massa molecular com a quantidade de massa que a gente tem na questão. Por quê? Como a gente viu que aqui dá 44,009, aqui a unidade de massa atômica pode também em gramas, a gente tem que saber quanto que tem 0,240. Então é por isso que está fazendo a regra de 3 aqui, tudo bem? Ok. Tá, pode continuar, Gabriel. Bora lá então. O gramas vai cortar com gramas, aí X vai ser igual a 0,240 vezes 1 mol de CO2 dividido para 44,009. A gente não tem como fazer, porque foi... Isso aqui vai dar X, vai ser igual a 5,45,3,4,9,98 vezes 10 a menos 3 mol de CO2. Certo? Agora vamos lá, ó. A gente vai fazer o quê? O que a gente precisa descobrir? É o do carbono, é o que nos interessa para descobrir aqui. Então, ó, a gente vai ter que comparar, vai ter que descobrir quanto disso aqui representa em quantidade de carbono. Se a gente tem, ó, em uma molécula, em 1 mol de CO2, quantos mols a gente vai ter de carbono? 1, porque só tem um carbono. Então, ó, 1 mol de carbono. Opa. Se a proporção é 1 para 1, então essa mesma quantidade que a gente vai ter aqui em cima de CO2, a gente vai ter de carbono. Aí vai ficar, o X vai ser a mesma quantidade de carbono. Que é isso aqui que a gente tem aqui, ó. Essa representação. Certo? Até aqui tá certo? Pode perguntar, tá, gente? Se tiver com alguma dúvida. Ah, ok. Eu acho que até agora tá ok. Tudo bem. Então tá bom. Esse mesmo processo que a gente fez pro carbono, a gente vai ter que fazer pro hidrogênio. Bora lá. O hidrogênio.
Só que o hidrogênio a gente vai ter um problema. Por quê? Porque em uma molécula de H2O, a gente vai ter quantas moléculas? A gente vai ter quantos mols de hidrogênio? Quantos mols tem? 2. Isso. Tem 2 mol de H. Então, a quantidade que a gente descobrir de H2O, que a gente vamos chamar de A, a gente vai ter que multiplicar por 2, porque se daqui para cá multiplicou por 2, daqui para cá vai ter que multiplicar por 2. Vezes 2, para a gente descobrir Y, que é aquela quantidade de hidrogênio. CX, HY, OZ. Para descobrir essa quantidade, a gente vai ter que multiplicar a quantidade de mols que representa 0,0982 gramas de H2O, multiplicar por 2 para descobrir do hidrogênio. Vamos lá para a conta, então. Ó. Se 1 mol de H2O tem por massa 18,015 gramas. Então, aqui, a gente vai ter que essa quantidade de gramas aqui, 0,0982 gramas, vai ser X. Ah, não, era A, né, que a gente colocou ali, então... É ruim porque toda hora eu gosto de usar o X só. Esse 18,015 é da tabela periódica, é isso, né? Isso, foi a massa molecular que a gente achou do H2O. Lembra que ele somou a quantidade de hidrogênio? Ele vai somar lá a massa do hidrogênio, que é 1,008 vezes 2, né? Mais a massa do oxigênio, que é 15,999. Aí dá os 18,015 aqui. Tudo bem? Ok. Então vamos lá. A vai ser igual a... grama já cortou com gramas, então 0,0982 vezes 1 mol de H2O dividido para 18,015. Isso aqui vai dar que A é igual... Espera aí, que eu anotei aqui. 5,45, 10, 19, 45 vezes 10 a menos 3 mol de H2O. Então, para descobrir a quantidade de hidrogênio somente, a gente vai ter que multiplicar por 2. Então, isso aqui vai dar que Y é igual, isso aqui tudo vezes 2. Y vai ser igual a 5, a 1, peraí, deixa eu apagar aqui. Ai, desculpa, minha garganta. 0,902 026 vezes 10 a menos 2 mol de hidrogênio. Que é isso aqui. Tudo certo até aqui? Alguma dúvida, alguma questão? Aproveita, Antônio, suga. Os professores falavam isso ano passado pra gente, lembra, Gabriel? Suguem os monitores. Desculpa, eu só não... Esse X aqui, eu não sei se... que é Y. É Y, né? Isso, que é o resultado final. Então, o resultado final é... Porque assim... Vou recapitular aqui para você. Você pode me falar, interromper onde você está com a dúvida, tá? Tá. Como eu disse, ele achou aqui a massa molecular, que é esse 18,015 gramas, né? Aí, o que ele fez? Ele comparou com a massa que foi dada na questão de água, para saber quantos mols ele tinha. Aí, ele fez uma multiplicação cruzada, né, que é a regra de 3, e achou aqui os 5,45 vezes 10 a menos 3 mol de água. Então, a gente sabe que tem essa quantidade de mol. Tá. Após isso, a gente vai ter que comparar para a quantidade de mol que a gente encontrou. Por exemplo, vou fazer a estequiometria da molécula de água para o elemento hidrogênio. A gente sabe que 1 mol de água, a gente tem quantos mols de hidrogênio? 2, certo? 2, certo.
Isso, então ele pegou e multiplicou esse 2 pela quantidade de mols que ele encontrou se fosse em 1 mol só de água, se fosse só 1 mol de hidrogênio. Como a gente tem 2, ele multiplicou esse valor que ele encontrou em X por 2 para chegar nesse valor de Y aqui de 1,09. Tudo bem? Tudo bem. Tá. Agora eu entendi. Espera só um pouquinho, deixa eu só copiar aqui. Entendi, então você fez a regra, no final você faz a regra de 3 final, que achou esse 1,0902026 vezes 10 a menos 2 mol de hidrogênio. Isso mesmo, isso mesmo. Espera só um pouquinho. Vou só escrever aqui. É que aqui é a questão da estequiometria, né? Como na água a gente tem a proporção de uma molécula de água para 2 mol, a gente tem a proporção de 1 mol de água para 2 mol de hidrogênio, então a gente tem que fazer essa proporção também na quantidade de mols final, tudo bem? Legal, tá ok. Vamos lá, então, agora. Agora o nosso problema chegou, né? Que é o oxigênio. O que a gente tem para saber? A gente vai ter isso aqui, ó. Que é a massa total desse composto inteiro. Se a gente retira, esse composto é feito de carbono, hidrogênio e oxigênio. Se a gente retira dele a massa do carbono e a massa do hidrogênio, só sobra a massa do oxigênio, certo? Certo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que transformar esse mol de carbono em gramas e esse mol de hidrogênio em gramas. Aí a gente vai somar os dois e com o resultado deles, a gente vai ter tipo, um valor H. Com o resultado dele, a gente vai subtrair da massa total. Entendeu? Aí a gente vai conseguir a quantidade de gramas de oxigênio. Esse era o truque que o pessoal estava confundindo para chegar em oxigênio. Eles estavam tentando achar sempre a quantidade de mols. Só que a professora deixou até na questão lá. Você pega, encontra a quantidade de gramas que você tem em carbono e hidrogênio, soma as duas e subtrai do valor total. Porque se é conservando as massas, né? Se de um lado da reação a gente tem a mesma quantidade de massa do outro, então se a gente encontrou a massa dos 2 primeiros compostos, a gente é só subtrair para achar do último. Então era essa a dica que a professora deixou na questão. Compreendeu? Oi? Pode continuar? Tudo bem, então. Ninguém respondeu, vamos continuar. Então vamos lá, ó. Pela tabela a gente tem o quê? Que 1 mol de carbono tem massa 12,011 gramas, certo? Então, se a gente quer descobrir essa quantidade aqui, que ela é igual a X, né? Eu não vou escrever que é muito grande. X vai ser igual a uma quantidade, vamos chamar de B. A gente usou B já? Não, B é novo. Então, tá bom. B vai ser igual a 12,011 gramas vezes, a gente vai 5,45 vezes 10 a menos 3. Como é aqui, ó, é mol de C corta com mol de C. Dividido por 1. Que vai ser a mesma coisa. Aí vai dar, o resultado vai dar B é igual a 0,065501147 gramas. Isso aqui a gente vai ter de carbono. Pronto. Vou fazer aqui agora o do hidrogênio. Aí do hidrogênio a gente tem aqui o quê? Que 1 mol de hidrogênio tem massa 1,008 gramas. Como ela é igual a Y. Então, Y mol de H equivale a C. Mol corta com mol, C vai ser igual a 1,008 gramas vezes 1,09 vezes 10 a menos 2 dividido por 1. C, que é a massa do hidrogênio, vai ser igual a 0,008
0,010989242 gramas. Então, vamos lá, a gente descobriu a massa do hidrogênio, de H, e aqui a gente descobriu a massa do carbono. Então, lembrando, se a gente retirar do composto a massa do carbono e a massa do hidrogênio, só sobra a massa do oxigênio. Então, a massa do composto é 0,1342 gramas. Acho que é isso. É isso. A gente vai subtrair a massa do carbono menos a massa do hidrogênio, que vai dar 0,05709,611 gramas. Eu vou abrir aqui um... Oi? Pode falar. Até aqui tá tudo bem, Antônio? Caroline também tá com alguma dúvida? Depois, na hora de praticar, eu acho que é que as dúvidas virão, né? Vocês podem liberar esses slides para a gente depois? Claro. A gente pede para as professoras postarem lá. Você? Tá, beleza. Ou manda no grupo mesmo. Mandar no grupo acho que é melhor, não é, Gabriel? É, melhor. Então vamos lá, gramas de oxigênio, que é o que sobrou. Vou apagar esse lado aqui, que é para dar para fazer. Aí tem a resolução na próxima, para ficar marcadinho aqui. Como lá no final a gente precisa ter a massa em mols, né? Quantidade de matéria, lá no XYZ, a gente precisa transformar essa massa que está em gramas em mol. Para isso, a gente tem que lembrar o quê? Que 1 mol de oxigênio equivale a 15,999 gramas. Então, essa quantidade de gramas, que a gente vai chamar de D, equivale a Z, que é a massa que é o resultado final lá. Aí a gente vai ter o quê? Nossa, parece um cloro. A gente vai ter que Z é igual a D dividir D vezes 1 mol, gramas corta com gramas, dividido por 15,999. Z vai ser igual a 3,60,70,76,13 vezes o 10 a menos 3 mol de oxigênio. Tem aqui alguma dúvida? Eu acho que a gente não tem atividade para entregar hoje, não, né? Depende da turma. Qual que é a turma? Ah, tá. Não, é que a Caroline colocou aqui, é para entregar hoje. Tem a turma atividade hoje. Né? Oi? Turma AICE é para entregar hoje, não, né? Então, tem uma atividade aqui, ó, responder até 21/12, até 8/12. Tem a da aula 3, não é? Que é até hoje. Ah, tá, da aula 3, não, tá, isso já entreguei. Tudo bem, é da aula 3. É da semana passada, né? Isso. Caroline, qual turma você é? Só para confirmar aqui, já conferi a atividade para poder te ajudar. D. Tá, vou olhar aqui. Beleza. Tá, depois que o Gabriel terminar de resolver essa da atividade 4, eu ajudo você nessa C, beleza? Vou passar aqui. Aí é isso, foram essas contas aqui. Você quer dar uma recapitulada? Vamos lá. Conseguiu acompanhar até aqui, Antônio, o que ele fez? Então, ele achou lá, no início, né, ele fez a comparação de mols para achar a quantidade em gramas, que foi aqui do oxigênio. Certo. Na verdade, de carbono, desculpa. Ele achou a quantidade em gramas de carbono na quantidade de mols que a gente tinha encontrado, lá do 5,45, e aplicou a mesma coisa no do hidrogênio. Ele pegou a quantidade de mols que a gente tinha encontrado e descobriu na regra de 3 aqui a quantidade em gramas que teria.
Feito isso, ele subtraiu esses dois valores da massa total de 0,1342 que foi dada no composto. Porque como as massas se conservam, né? Se você já achou de dois compostos e só tem mais um, é só você subtrair e o que sobrar de massa é daquele composto restante. Então ele aplicou esse princípio. Feito isso, você achando a massa, a gente converte para mols. Por quê? Para a gente achar uma fórmula empírica, a gente trabalha com mols, que é a comparação de quantidade de mols na molécula. A estequiometria sempre é para mols. Então, o que a gente fez? Como a gente tem massa, a gente converte esse valor para mol, que foi essa regra de 3 que ele fez aqui embaixo. Sim, o mol de oxigênio, ele tem a massa atômica de 15,999 gramas. Na massa que a gente encontrou pela subtração, quantos gramas ele vai ter? Foi o que ele fez aqui, ele dividiu por um valor e chegou nesse valor de 3,6 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Tá. Essa é só a parte do oxigênio, né? Isso mesmo. Mas se você parar para pensar aqui, a gente já chegou a encontrar quase toda a questão, porque a gente já encontrou a quantidade de mols de carbono, que está lá em cima, 5,45, né? Já encontramos a quantidade de mol do hidrogênio, que é 1,09, que está lá em cima também. E agora nós conseguimos encontrar a quantidade de mols de oxigênio. Então agora a gente pode montar a fórmula empírica. Ok. Então, ó, que a gente vai ter a fórmula empírica, né? A gente começa com as massas que a gente tinha encontrado, as massas, a quantidade de mol, na verdade, e a gente vai ter que dividir pela menor. Se a gente for por uma comparação, ó, aqui é menos 2, aqui é menos 3 e menos 3. Então tá entre o carbono e o oxigênio. Mas como o carbono é 3,6, ou como o oxigênio é 3 e o carbono é 5,4, a que a gente vai usar para dividir vai ser a do oxigênio. A gente dividindo todas, a gente vai chegar nesses valores. Aqui vai ser 3,02, que já pode parar, e aqui vai ser 1,5. Só que como 1,5 ainda não é um número inteiro, e para a fórmula empírica necessita de um número inteiro, a gente vai multiplicar todos por um fator que faça ser um número inteiro esse. Que no caso seria o 2, que vai dar 3,0, que vai dar 6, e aqui vai dar 2, que forma a fórmula empírica. Que é esse aqui. C3H6O2. Conseguiu compreender, Antônio? Aqui, ó, se desse, por exemplo, aqui 1,0 e alguns quebrados, você já poderia considerar 1, né? Aí você já poderia ter a fórmula certa. Mas como deu 1,5, a gente multiplica para tentar encontrar um fator em que todas as molaridades aqui fiquem em números inteiros. Então a gente começa sempre no menor fator, né? Não pode multiplicar por 1 porque vai dar a mesma coisa. Então multiplica por 2. Se mesmo multiplicando por 2 não tivesse dado o número exato, como deu aqui 3,0, tivesse dado 3,2, 3,6, alguma coisa, a gente novamente teria que multiplicar por um outro fator para verificar, né, qual que poderia ser. A gente poderia multiplicar a inicial lá do 1,5 por 3, para ver se já daria um valor inteiro. E assim até a gente conseguir deixar todos os compostos com números inteiros, e aí a gente monta a fórmula empírica. Aí foi o que deu aqui. Como já deu por 2, ficou o carbono 3, né, o hidrogênio com 6 e o oxigênio com 2. Tudo bem? Ok. Claro que as dúvidas virão mesmo na hora que estiver desenvolvendo a questão, né? Não, mas tudo bem. Se formar mais dúvidas, é só consultar a gente depois. Como eu disse, eu não posso atender até as 2h30, porque eu trabalho até as 2h30 no atendimento. E não dá nem para falar muito, dá para responder mensagem no WhatsApp, mas nem por muito tempo. Mas de resto, pode chamar, que eu estou disponível. Não, tranquilo. Eu acho que como vai ficar gravado, é só a gente rever de novo. E eu acho que dá para desenvolver tranquilo. Tudo bem. Agora a gente vai ter a próxima parte da questão, que é aqui, ó. Se a massa molar determinada experimentalmente for 71,1, que no caso seria o 74,1 gramas por mol, qual a fórmula molecular do composto? Então vamos lá. Se ele fez um experimento e ele determinou que a fórmula desse composto, o composto real, é 74,1. O que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa descobrir se essa fórmula empírica que a gente chegou, ela já é a fórmula molecular ou não. Então a gente vai fazer o quê? Vai descobrir a massa molar dela. Aí, para descobrir a massa molar, é aquele esquema das massas da tabela. A gente vai fazer 3 vezes massa do carbono, 12,011, mais 6 vezes 1,008, mais 2 vezes 15,999.
Vamos lá, aqui. 3, aqui vai dar 3, 3, 0, 6, 3. Mais 6 vezes 8 vai dar 48, 0, meio. Mais 2 vezes 15,99 vai dar 31,998. Agora, somando, a gente vai ter 16, 17, 19, 9 sobe 1, 9 com 10, com 4, 14, com 3, 17, 10, 0 sobe 1, 6, 12, 13, 14, 4 sobe 1, 3, 6, 12, opa, 12 mais 1, 13. Tá certo isso? Ah, não, tá errado. Esse 6 não conta aqui. 3 com 3, 6 mais 1, 7. Já ia falar. Eu tava contando esses 6 aqui. Então, ó, a gente descobriu que a massa molar desse aqui vai ser 74,079, que é praticamente 74,1. Então, a gente pode falar que a fórmula empírica é igual à fórmula molecular do composto. Se aqui, por exemplo, fosse 148,2, aí a gente teria que dividir 148,2. A gente ia ter que dividir por 74,079, que daria aproximadamente 2. E aí a gente teria que multiplicar esse fator por todos os coeficientes dos números. Aí seria C6, H12, O4. Aí seria a fórmula molecular. Mas como já deu, a gente já chega que a fórmula molecular é igual à fórmula empírica. Então isso aqui é a fórmula molecular. Tudo bem? Antônio conseguiu entender? Caroline também? Tudo bem, Antônio? Oi, tudo bem. Tá, então aqui foi mais tranquilo, né? Que é só você comparar a massa que ele dá na questão e você dividir a massa molecular que você encontraria da fórmula empírica. Aí você acharia, né, o fator que você teria que multiplicar aqui os elementos dessa molécula. Fugiu. Teria que multiplicar os elementos da molécula. Como a divisão dá por 1 ali, se você for dividir o que você achou dá por 1, então você mantém a fórmula do jeito que tá? Aí fique atento para isso. Agora eu vou só projetar aqui, Gabriel, para ajudar a Caroline nesse exercício aqui da D, tudo bem? Claro. Deixa eu dar um ESC aqui. Beleza, deixa eu projetar aqui só um momentinho. Minha vizinha entrou. Tá carregando? Foi. Foi? Tá. Eu vou projetar aqui o exercício. Ó. O exercício que a Caroline está perguntando é... Opa, eu coloquei atividade 4. Deixa eu voltar lá, atividade 3. Cadê a atividade da aula 3? Turma D. Aqui. É esse C, certo, Caroline? Que você perguntou. Aqui é uma coisinha bem engraçada que você vai fazer. Eu vou te explicar. Porque assim, como eu não preparei aqui para rascunhar, pode demorar um pouquinho para abrir aqui, eu vou só explicar para você. Qualquer coisa você pergunta se tiver com dúvida. Você tem que pensar, quantos átomos de nitrogênio você tem em 315 gramas, 64 de cloroquina? Cloroquina. Como que você vai achar isso daqui? Primeiro, você tem que ver na fórmula da cloroquina quantos elementos de nitrogênio você tem. A gente viu lá que na fórmula a gente tem 3, certo?
Eu não tô ouvindo, tá? Se tiver alguma dúvida, acho que eu vou pedir pra você falar, tá, Caroline? Ou alguém falar do chat pra mim, porque agora através da tela eu não consigo ver o chat, tá? É porque eu tô com um probleminha. Por exemplo, o meu fone, ele funciona pra eu escutar, mas não funciona pra eu falar. E o meu celular funciona pra eu falar, mas não funciona pra eu escutar. Aí eu tenho que ficar tirando o fone e colocando. Ah, tá, entendi. Então você pode falar pelo chat se tiver alguma dúvida aí. O Gabriel pode falar Aí eu por... leio. Tudo bem? Então Se tá. eu tiver Aqui alguma dúvida aí, na hora, assim, eu puxo o fone aqui e falo. tá bom, então. Tudo bem. Então vamos lá. A gente viu que na fórmula da cloroquina, a gente tem 3 nitrogênios, certo? Então, o que a gente vai fazer? Se em 1 mol da molécula a gente tem 3 nitrogênios, na quantidade de mols que a gente achou, que a gente viu na molécula, que é na A, né, que a gente achou que não tem, na verdade, um mol completo da molécula, a gente viu que tem menos, quantos mols a gente vai ter? A gente vai fazer uma regra de 3 aqui. Eu tô sem um negócio para rabiscar aqui. Aqui eu tô com o Chromebook da faculdade, e o Chromebook não é bom para fazer essas coisas. Eu gosto do meu notebook para isso, que eu tenho um programa para rascunhar. Então a gente vai fazer assim, a gente vai colocar lá, se em um mol de cloroquina, deixa eu colocar aqui embaixo, se em 1 mol de cloroquina a gente tem 3 mols de nitrogênio, se você viu que no valor que dá de mols que você achou acho que dá 0,9 alguma coisa, dá um valor aproximado de 1. Então, em 0,9 mols de cloroquina, quantos você vai ter de hidrogênio? De nitrogênio, desculpa. Você achando essa relação, o que você vai fazer? Ela pergunta aqui, ó, ela pergunta quantos átomos de nitrogênio tem. Para a gente calcular átomos ou entidades moleculares, a gente tem que lembrar sempre do número de Avogadro. É aquele 6,022,14,076 vezes 10 a 23, tudo bem? Então, a gente tem que sempre lembrar que vai calcular por isso. Você encontrando nessa relação da regra de 3, quantos mols de nitrogênio você tem na quantidade de mols da molécula de cloroquina, você vai pegar esse valor simplesmente e fazer a relação também para a quantidade de entidades moleculares, que aí você vai fazer. Se em 1 mol você tem 6,022,14,076 vezes 10 a 23 entidades da matéria, se não me engano que fala, né? Sim. No valor que você encontrou pela multiplicação anterior, quantos você vai ter? Aí, fazendo essa relação de 3 novamente, você vai achar exatamente a quantidade de átomos que você tem em nitrogênio. É que tem que sempre lembrar assim, quando vai perguntar a quantidade de átomos que você tem, qual é a massa de uma molécula, sempre a gente vai trabalhar com o número de Avogadro, tá? Porque é ele que vai dizer quantos átomos tem em 1 mol, quantas entidades moleculares tem em 1 mol, é sempre o número de Avogadro que vai te dizer isso, tudo bem? Tudo bem. Eu fiz de uma forma, só que eu acho que tá errado. Por isso que eu tô perguntando. Eu fiz, por exemplo, eu peguei só na hora de você destrinchar a molécula e ver quanto que tem a massa de carbono, de hidrogênio, de cloro. Eu peguei só o número do nitrogênio, multiplicado por 3. E fiz, aí eu tenho certeza que tá errado. Por isso que eu tô perguntando. Mas eu Assim, procurei com o raciocínio errado. entendi. É porque se você fizer assim, você vai achar a quantidade você fez por massa, né? Você vai achar a quantidade de massa para 1 mol só da molécula, e você sabe que não tem 1 mol ali. Você poderia sim trabalhar com massa, mas depois você teria que converter para mol novamente, porque o número de Avogadro, ele é sempre em relação a 1 mol de cada molécula. Então você tem que sempre pensar nisso, tá? Você poderia trabalhar com massa sim, só que depois você tem que converter para mol do mesmo jeito. Então é mais fácil você pegar 1 mol da molécula de cloroquina, depois comparar a quantidade que você tem lá, que você achou de 0,9, quantos mols de nitrogênio você vai ter. Fazendo essa relação, você vai conseguir encontrar a quantidade de mols de nitrogênio nessa molécula que você tem, e aí você faz essa multiplicação pelo número de Avogadro. Tudo bem? Como que faz essa multiplicação cruzada? Fica o 0,98, o 6 vezes 10 sobre 23 e o x átomos? Você vai E o colocar. número que eu tenho que achar? Gabriel, você tá com um programa aí para você rascunhar para mim? Tô. Que esse Posso daqui eu não fazer? tô. Negócio bom. Eu vou parar de transmitir a minha aqui para você. Beleza. É mais fácil. Vou projetar aqui. Aqui nesse Chromebook, gente, eu não gosto de colocar muita coisa nele porque ele só tem 4 GB de memória. Então, ele não aguenta meu processamento, entendeu? O meu notebook mesmo tem 12 GB de memória de coisa, só que eu uso ele para trabalhar, então eu já deixei ele quietinho no cantinho. Aqui, deixa eu pegar esse daqui que tá mais em branco. Não é tão bom quanto o anterior, mas. Beleza. Então, ó, como é que você vai fazer a multiplicação aqui cruzada? Você vai colocar lá, para 1 mol de cloroquina. Peraí, deixa eu pegar aqui. 1 mol de cloroquina.
Tá para 6,022. Como é que é o restante do número? Opa! Eu saí? Acho que foi até isso que saiu. Foi até aí? Eu acho que foi até Voltei. isso. Voltei. Ah, tá. Acho que eu tinha saído. Volta lá. Tá bom. Travou aqui, gente, desculpa. Então, em 1 mol de hidroxicloroquina, você tem 3 mols de nitrogênio. Eu já fazendo errado as contas. Vamos lá. 1 mol. Opa, caneta. 1 mol de cloroquina. Tem 3 mol de hidrogênio, né? Nitrogênio. Resolução. Nitrogênio. Isso. Resolução. Aí coloca 0,9, eu vou arredondar. Embaixo da cloroquina. Em 0,9 mols, quantos você vai ter de hidrogênio? Fazendo essa relação, se você fizer a multiplicação, você vai ter lá 0,9 vezes 3, certo? Que vai dar 2,7. Lembrando que eu arredondei os números. Aí agora você tem a quantidade de nitrogênio que você tem na molécula de cloroquina que foi dado na quantidade de massa da questão. Então, naquela quantidade de massa, você tem 0,9 mols. Então, em 0,9 mols de cloroquina, você tem 2,7 mols de nitrogênio. Tudo bem até aqui? Por que corta ali mol cloroquina? Porque é igual? É. Desculpa a ignorância. Não, é que às vezes fica mais fácil quando você coloca um embaixo do outro, por isso a gente sempre fala, coloca as unidades de medida, grama embaixo de grama, mol embaixo de mol, porque fica mais fácil na hora de você colocar o resultado, porque a gente pode confundir às vezes qual é a unidade que a gente tem que colocar. Se a gente colocar uma embaixo do outro igual, a gente consegue cortar na divisão, né, porque um pelo outro dá um, e a gente sabe qual é a unidade de massa que sobra, a unidade de medida que sobra, que no caso sobrou mol, e a gente sabe qual que tem que colocar na resposta, tudo bem? Entendi. Meio que cortou ali em cima um mol, porque 1 vezes x vai dar x, né? Isso mesmo, isso mesmo. Aí foi que ele colocou ali o X, né? Ele fez só direto, tá? É só uma forma de fazer. Tá bom? Perfeito. Que dá pra É que eu sou colocar. meio noob ainda, eu vou fazendo passo a passo. Perdão, dá pra colocar 1x é igual a 0,9 vezes 3 mol de nitrogênio. 1x é x. Normal, Caroline, não é noob, não. Eu também fazia isso até um tempo atrás. Agora que eu acostumei, eu tô aprendendo agora a fazer direto. Se vocês verem as professoras fazendo, elas fazem direto. Elas não separam em regra de 3, que nem a gente faz. Você já viu, né, Gabriel? Já. Meu Elas Deus, fazem dá direto. uma canseira no cérebro. Então, eu tô tentando aprender essa técnica porque é muito mais rápido, gente. Sério, vocês vão cortando tudo que não é necessário e só sobra o tempo que você precisa. Então, é normal, tá? Não se Tem preocupe. professor que ainda só faz assim, ó. Aqui é vezes 3. Se a proporção é para 3, então para cá tem que multiplicar por 3. Aí ele já vê 0,9 vezes 3. É isso mesmo. É só manter a Eu linha de vi uma videoaula desse jeito. O cara cortou tudo, deu um número. Eu falei, como que você chegou aqui? Então, é a técnica que as professoras usam. Eu tô até com um livro aqui que eu peguei da faculdade para aprender a fazer isso, gente, porque é muito legal. É muito prático. Tá, voltando aqui. Você achando agora a quantidade de mols de nitrogênio, você tem que achar para quantos. Deixa eu lembrar aqui, só um momento. Deixa eu lembrar aqui como tá no exercício. Ah, eu fechei o exercício? Ah, que legal, fechei. Você vai ter que achar essa quantidade de massa, né? Para quanto você tem de nitrogênio, Sim. certo? É, isso mesmo. Aí, como que você faz? Você tem que pegar e trabalhar com o número de Avogadro. Por quê? Ele é o número da entidade da matéria. Então, você tem que pegar esse resultado seu e fazer uma relação de 3 também. Por exemplo, se em 1 mol de nitrogênio você tem o número lá gigantesco de 6,022,14076, pode arredondar, Gabriel, porque aí se não couber, né? 0,76? Isso, 0,76 vezes 10 é 23.
Quem decora garota. esse número? Eu decorei já. Então, se em um mol você tem 6,022,14076, 10,23 entidades da matéria, em 2,7 você tem quanto? Aí você vai fazer novamente a regra de 3 lá, né? Você pode multiplicar direto o 2,7 por 6, né? Ou você pode colocar a relação para não se perder, não tem problema. Aí o Gabriel cortou, tá vendo as unidades de medidas iguais ali, que é o mol de nitrogênio e o mol de nitrogênio. E o valor de Y é o resultado dessa multiplicação. Deixa eu fazer daqui rapidinho. 6,02214 076 vezes 10 a 23, Jesus. Então, deu um valor aqui de 1,62. Gente, para de falar. Eu vou arredondar, tá? 1,62 vezes 10 a 24. Se eu colocar só 6 vezes 10 a 24, tá certo também? Ou tem que colocar todo esse número? Vai ter que colocar todo esse número. Elas são bem exigentes. Com essa parte sim, porque pode dar diferença de arredondamento. Então, assim, se você começou a questão, é que eu já fui arredondando tudo, então eu tenho que arredondar até o final. Mas quando você começa a questão colocando o número inteiro, né, você arredonda só, ou vai colocar o arredondamento, ou você não arredonda, deixa o número inteiro, ou você arredonda só no final. Então tem que seguir essas regras. Entendi. Aí lá no final você vê se for multiplicações, você vê qual é o número que tem o menor número de... É números o que mesmo que chama? Números de algarismos significativos, isso. Aí tem que ter o mesmo número de casas que ele. Conseguiu entender? Entendi, sim. Tudo bem. Aí se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar depois, tá bom? Perfeito, salvaram. Obrigada, gente. De nada. Deixa eu descartar aqui logo. E aí, Antônio, Caroline, tem alguma outra coisa que vocês queiram ajuda? Não, minhas dúvidas eram apenas nessa questão, as outras eu consegui fazer. E agora eu vou passar limpo para entregar. Valeu, obrigadão. Beleza. De nada. Não, então, como vocês vão disponibilizar os exercícios resolvidos, né? Lá, esses aí, se você o slide, né? Esses modelos, acho que aí a gente consegue ir desenvolvendo, né? As outras são são só 4 questões, mas são 4 questões bem longas. O outro eu acho que não é tão longo, não, é? O exercício 3? Eu não achei Não. ele tão longo. Boa noite, Caroline. Bom final de semana. Porque Tchau, Caroline. são 4 exercícios, na verdade, né? São 2, cada um com subtópico, né? Isso. Sim. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ela foi por causa disso que ela só colocou essas 4 perguntinhas, A, B e AB. Eu acho que são exercícios longos aí, pelo desenvolvimento dessa primeira aí. Eu até cheguei a ver o vídeo, vi todos os vídeos, né? E confesso que eu não entendi nada do que ela falou. Amanhã eu vou rever tudo com esses exemplos de vocês para fazer, porque tem a prova do Camilo na segunda e ainda tem Física 1 para entregar até terça-feira. Então, esse final de semana, tenho dois trabalhos, 2 para entregar, de Química e Movimentos, Interações, e a prova do Camilo, na segunda, né? Então, amanhã é Química, no domingo é Física, e segunda é do Camilo. É um dia para cada. Naquele exercício 2 dessa lista 4, ele vai trabalhar um pouco mais com estequiometria. Então, ele não é mais tão complicado, porque ele trabalha mais assim. Você vai montar a equação química da reação lá do ferro e do oxigênio. Depois você vai fazer vai balancear a equação, vai fazer o balanceamento da equação, e aí no balanceamento você vai seguir o que está pedindo na questão lá. Deixa eu até conferir aqui a questão que pede. Só um minuto. Aqui, se o prego de ferro comum, considere que seja ferro puro, tem massa 3,27 gramas, qual é a massa em gramas de óxido de ferro 3? Produzido se o prego for totalmente convertido em óxido.
Aí como você vai achar lá a relação, o balanceamento da equação? Com o balanceamento, você vai seguir esse mesmo padrão nosso, de comparar a massa com a quantidade que você tem na molécula. Tá bom. Vamos lá, amanhã a gente vai fazer isso aqui. Se tiver dúvida, pode me chamar amanhã também, depois das 12h30. Tranquilo. Mas na parte da manhã eu vou rever os vídeos e vou, em cima das atividades que vocês fizeram aí, né? Eu vou. É que tem que praticar. Isso. Eu vou parar a gravação aqui, tá, gente? Tá bom. Tá bom. Ai, parou? Não parou. Ainda não. Bom, boa noite para quem for assistir depois, né? Um bom final de semana. Boa noite. Acho que eles vão assistir depois do final de semana. Então, gente, boa sorte para vocês aí. Bom Natal. Obrigado aí pelo apoio de